Olá, bem-vindos à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson. Sou Jack Welch e estamos muito felizes em poder falar hoje sobre a primeira metade do livro de Elamã. Os primeiros 6 capítulos condensam décadas. Embora saibamos do ritmo lento de Alma, serão quase 30 anos em apenas 16, sem mencionar 3 guerras nesse mesmo período. Antes de chegarmos aos lugares onde os capítulos e versículos realmente começam, as pessoas provavelmente já notaram que no início dos livros do livro de Mórmon há uma pequena descrição, e nesse caso, temos uma nota de rodapé que foi acrescentada. Eu costumava me perguntar, antes de termos todas as informações que temos agora sobre o manuscrito original. Quem o editou? Foi Joseph Smith ou Oliver Cowdery quem acrescentou isso? Depois de traduzirem, ambos concordaram em adicionar uma breve introdução ao livro de Elamã. Nos manuscritos originais, esse material introdutório está presente, o que provavelmente foi acrescentado por Mormon. Ao editar cada um deles, ele para e faz um resumo. O que é incrível nesses resumos é que os títulos dos capítulos são adicionados mais tarde, mas essas notas de rodapé, você acha que são de Mormon? Acho que quando você olha para isso, Mormon está nos dizendo o que devemos extrair do livro de Elamã. Ah, que bom! E observe a ênfase aqui, é um relato dos nefitas e também as profecias de muitos profetas sagrados. Antes da vinda de Cristo, de acordo com os registros de Elamã, e também de seus filhos até a vinda de Cristo, e também de muitos lamanitas que se converteram. E você vai até o fim. Ele vai nos dizer que havia problemas de iniquidade e muitas abominações e outras coisas também, até a vinda de Cristo. Portanto, 3 vezes nesse prefácio do livro de Elamã, somos informados de que Mormon quer que percebamos que tudo o que estamos lendo aqui é um prelúdio que conduz à vinda de Cristo. E isso pode ser encontrado nessa maravilhosa obra que Royal Skousen dedicou uma vida inteira. Um dos volumes do manuscrito original tem um manuscrito digitado para acompanhar as palavras, sendo essas aqui. Elas também estão disponíveis, creio eu, no site joesmithpapers.org. O capítulo 1 começa logo de cara com o problema da sucessão. Pouco tempo depois do final do livro de Alma, o juiz supremo Paurã morre. E ele tem 3 filhos. E todos os 3 nomes começam com P. Na verdade, ele tem mais, mas esses são os 3 que estão disputando o tribunal. Os 3 filhos que se tornam polêmicos aqui são Paurã II, Paanchi e Pacumene. E, como sempre acontece com controvérsias políticas, eles são de partidos e interesses diferentes. A partir dos 7 e 8 chegamos à questão Paanchi. Ele fazia parte de um grupo de pessoas que queriam que ele fosse o governador. Mas ele se enfurece e a raiva se torna um problema sério. Ele estava a ponto de, por meio de lisonjas, persuadir o povo a rebelar-se contra seus irmãos. Ele iria iniciar uma revolta. Na verdade, ele ainda não se rebelou, mas estava prestes a fazê-lo. Portanto, temos isso enfatizado. Ele foi preso e julgado de acordo com a voz do povo e condenado à morte porque havia levantado, ou estava levantando, uma rebelião. Sim, ele estava tentando destruir a paz civil. Mas o que isso traz à tona é um curioso problema legal. Porque sob a maioria dos sistemas legais, mas particularmente sob a lei de Moisés, não se podia ser condenado por suas crenças ou seu discurso, e na lei de Mosias isso também era protegido. Então, como ele pode ser condenado se ainda não fez nada de fato? Estava prestes a fazer. Ele está falando sobre isso, está se organizando. Mas eles o pegam e... Isso basta para provar se ele se organiza. Mas ele não fez nada de fato na natureza de uma conspiração. E o que é interessante aqui é que na lei antiga eles reconheciam que a traição contra o governo não é preciso esperar até que a traição seja um crime realmente consumado. Porque até lá, o governo já foi derrotado ou o rei já morreu. Sim, isso não funciona. Portanto, há uma exceção que é reconhecida pela lei antiga, e a conspiração e a traição, a alta traição,
eram mais graves do que apenas violar a lei, porque, na verdade, revogavam a lei, e a lei agora não podia mais ser cumprida. E a lei agora não podia ter nenhum efeito sobre ninguém. Então, deixe-me mencionar apenas alguns. Na verdade, são 3 casos, e eu trato disso em um capítulo do livro sobre os casos legais no livro de Mórmon. Também temos 2 lugares no Velho Testamento. Um está em 1 Samuel, capítulo 22, em que um sacerdote chamado Aimeleque havia dado sem querer pão e uma espada a Davi. E o rei Saul considerou isso uma traição, porque agora ele está apoiando Davi. E o que ele faz por causa desse aparente início de alguma mudança de lealdade política ou conspiração? Ele, Aimeleque e 85 sacerdotes morreram e qualquer pessoa envolvida nessa conspiração é condenada à morte. E o terceiro caso está em 2 Crônicas, capítulo 33, onde temos servos do rei Amon, que era filho de Manassés e conspirou contra o rei. E o matou em casa, assim como todas as pessoas envolvidas nessa trama foram mortas. O que vemos aqui é o que estamos recebendo no início do livro de Elamã com esses ladrões de Gadianton. Esse é um delito muito sério. E é aqui tratado como seria esperado segundo a jurisprudência tradicional e a lei vigente. As leis antigas foram vistas no livro de Mórmon, que é poderoso. E voltando ao capítulo 2 de Elamã, somos apresentados a esse Gadianton. Sempre falamos sobre os ladrões de Gadianton porque ele é uma espécie de arquétipo. Ele é o grande líder disso tudo. É interessante que ele sempre é chamado de ladrão. Observe que a palavra hebraica para ladrão é gedud. O que é interessante para mim porque há 2 Ds ali. Sim, você teria soletrado GDD. Mas quando olhamos em nossa cópia do livro de Mórmon, Gadianton está escrito com um D só. Mas não era assim que estava no manuscrito original. Ah, é mesmo? Tinha um D duplo lá. Portanto, é um pouco estranho que Gadianton seja chamado de ladrão Yanton, mas na língua deles é bem parecido com isso. Como se fosse um título em vez de um nome. Não acho que uma mãe chamaria seu filho de ladrão. Provavelmente está certo. Já me perguntei sobre isso. A menos, é claro, que o pai já estivesse envolvido em ações sediciosas e rebeldes. Sim, porque sabemos que antes de Gadianton havia Kiskumen, havia outros. Sim. A distinção, porém, que acho realmente interessante e importante reconhecermos é a diferença entre ser um ladrão e um Falamos assaltante. sobre isso em Nefe. Essa acusação que Labão sempre faz contra os filhos de Leí, eu leio: você é um ladrão e eu o matarei. Mas o que lembramos aqui é que ser um ladrão é mais parecido com ser um batedor de carteiras. Você rouba galinhas. Você é um membro da aldeia. É um tipo de ofensa local e não é muito grave. Mas ser um assaltante é mais parecido com o que chamaríamos de pirata ou bandido. E de fato, esses ladrões sempre operam em grupo. Hoje nós chamamos de gangues. Mas eles eram a maior ameaça aos esforços estabelecidos por reis e governos locais. O povo da liberdade. No mundo antigo, você não tem uma força policial. Você não tem partes organizadas da sociedade que ajudarão a impedir esse tipo de coisa. Portanto, esses eram os inimigos número 1 ou 2 em todas as culturas antigas. Tá, sim. E eles simplesmente, como explica o editor, se infiltram em todo o restante do livro. Portanto, ao ler os capítulos 1 e 2 de Elamã e o livro de Elamã, e na verdade, o restante do livro de terceiro Nefe, e até final do livro de Mórmon, essa praga desses foras da lei é uma ameaça muito séria. E, infelizmente, eles não conseguem acabar com eles logo no início. Ao ler o capítulo 3, notamos a interessante frase de Hugh Nibley. Ele descreve-o como um retrato em miniatura de uma civilização, pois ele apresenta o submundo.
Durante esse período de paz e prosperidade, as famílias criminosas conseguem se infiltrar na sociedade, o que é trágico. No capítulo 3 é abordado as migrações e o trabalho missionário no 46º ano do reinado dos juízes. E nos disseram: houve muitas contendas e muitas dissensões, em virtude das quais muitos deixaram a terra de Zaraenla e foram para a terra do norte. Antes, os nefitas sempre tiveram o cuidado de não deixar ninguém ir para lá. Mas agora temos milhares e milhares que estão fazendo essa migração. Por que acha que estão indo? O que no norte os atrai? Bem, acho que haveria menos guerra. E também diz que muitas das pessoas que vão são o povo de Amon. Portanto, são pessoas convertidas a Deus que querem poder adorar em paz e segurança. Mas o que você acha? Bem, como você disse, o povo de Amon já havia sido deslocado algumas vezes. Eles estiveram na terra de Nefe. Receberam a terra de Gerson. Tiveram de sair de lá para fins de defesa. E assim, eles veem aqui uma oportunidade, creio eu, de dizer: queremos sair das controvérsias aqui. Estão crescendo e a terra talvez não seja grande para torná-los agricultores. E como vimos, havia muitos lamanitas que no final foram se juntar a eles. Portanto, agora eles reconhecem, por causa da construção que havia sido feita na parte norte da terra de Zaraenla, que tem áreas preparadas para deslocarem-se até lá, e talvez os que já migraram para ali. Que tenham descido e se comunicado. E acho que eles chegam à terra em direção ao norte e percebem que há muitas vantagens lá em cima. Havia motivos para os jareditas viverem lá. A terra é boa. É muito boa. É uma terra rica em minerais que podem extrair. Disse que há dinheiro e metais preciosos lá, mas viajaram para muito longe, chegando a grandes extensões de água e muitos rios. Não há motivo para preocupação. O versículo 6 diz que nenhuma parte da terra estava desolada, salvo no tocante a árvores. Isso não significa que é um espaço vazio, apenas que as pessoas que ali estavam destruíram as árvores sem permitir que elas crescessem novamente. E é claro, eles estão vindo de uma área onde havia muito mato e não tiveram problemas para encontrar árvores para fazer fortificações e coisas do gênero. E para cozinhar e tudo mais, não apenas para construir. Então, com o que eles constroem se não tem árvores? O versículo 7 diz cimento. Acho que esse é um ponto fascinante. Não sabíamos exatamente quando o cimento começou a ser usado no hemisfério ocidental. Contudo, há uma tese de mestrado da década de 1990 na Universidade Johns Hopkins que trata dessa mesma questão. De acordo com esse estudo, comprovado por pesquisas subsequentes, os pisos de cimento analisados apresentaram qualidade notável. Se você pode andar nas calçadas de lugares como Teotihuacan, e essas calçadas têm 2.000 anos de idade, algumas delas têm 1.000 anos. E é uma área que sofre terremotos. E o cimento ainda é muito, muito sólido. Ele não era usado apenas para lajes e pisos, mas eles aprenderam a construir paredes com pedra e depois encher o cômodo com entulho e colocar terra em cima para nivelar e depois despejar o cimento. Sobre o teto do cômodo, quando o cimento estiver assentado. Depois esvaziam os escombros e a sujeira e você tem um telhado feito de cimento. Eles não têm formas que possam ser usadas para despejar o cimento e não têm concreto armado, aço e coisas do gênero. Mas eles fizeram isso e você pode ver isso hoje, o que é interessante. A datação desse desenvolvimento se aproxima do período de especialização no trabalho com cimento no pré-clássico maia tardio. Que é o período de tempo do qual estamos falando aqui no livro de Mórmon. 250 a.C. nessa faixa. E ainda hoje, perto de Pueblo, lá no México, há grandes poços de cal abertos, que são usados para apenas coleta e escavação.
ao que é um verdadeiro concreto natural e pronto, Lógico. porque já existe um pouco de cal no solo. Outra evidência da antiguidade desse livro. E outra explicação. Outra razão para haver terras disponíveis no norte e para a migração bem-sucedida. No capítulo 3, versículo 13, também lemos que há muitos registros. Eu sempre gosto de ver o editor dizer que realmente estou reduzindo isso. Há muito mais informações do que estou fornecendo. E a edição é severa no livro de Elamã. Temos apenas alguns trechos pequenos. Quero enfatizar novamente que as coisas que temos são frequentemente relevantes para nós agora, nos dias de hoje. Sinto verdadeiramente que Mormon foi inspirado a preparar um povo para a vinda de Cristo. Esse é o nosso papel agora. Mas voltando ao texto, agora sabemos que Elamã vai ocupar o tribunal. Capítulo 3, versículo 20. Ele encheu o tribunal com justiça e equidade. Sim, ele teve o cuidado de seguir os estatutos, julgamentos e mandamentos de Deus. E fez o que era correto aos olhos de Deus continuamente, e seguiu os caminhos de seu pai. E essa pequena expressão, justiça e equidade. Qual é a diferença entre essas duas? Vou perguntar a um advogado aqui. O que você acha, Jack? Bem, para mim, justiça é mais a letra da lei. E temos o equilíbrio da balança, e a justiça significa que a lei deve ser cumprida. E o texto diz que os julgamentos e os mandamentos de Deus foram importantes para Elamã quando ele se sentou no tribunal. Cadeira de juiz. Mas a equidade é mais igualdade e justiça. Igualdade. E o espírito da lei em vez da letra da lei. Mas o que ele está nos dizendo é que precisamos de ambos. Está certo. Que não podemos dizer, bem, sou um cara da letra da lei ou um cara do espírito da lei. Portanto, a escritura aqui diz, creio eu, que o fator de equidade foi providenciado, porque ele sempre quis fazer o que era certo aos olhos de Deus. E Deus é um Deus de misericórdia e de justiça. E para fazer isso, ele seguiu os caminhos de seu pai. Portanto, siga a rota. Se quiser ser um juiz, se quiser ser um juiz em Israel, quanto mais um juiz na sociedade, é preciso ter integridade. E acho que o que vemos aqui é uma declaração de Mormon, de que Elamã era íntegro. A genealogia está listada aqui. Como mencionamos na semana passada, esses são todos os descendentes dos 2 filhos de Alma pai. Elamã filho, Nefe e Lei, ou 2 filhos. Presumo que ele tenha tido mais filhos, não sei. Tornaram-se grandes líderes. Mas o restante do capítulo 3 combina o crescimento das combinações secretas. Veja o versículo 23 aqui. As combinações secretas que Gadianton, o ladrão, estabelecera nas partes mais povoadas da terra, e que, na época, não eram do conhecimento daqueles que estavam à frente do governo. Então, eles estão se escondendo. E o versículo seguinte, o versículo 24, fala sobre esse grande sucesso missionário. E adoro o fato de estar escrito como um quiasmo. Começa no versículo 24. Estamos falando sobre os milhares que estão se unindo à igreja. E depois a palavra batizado e arrependimento. Mas o ponto central aqui é que a prosperidade da igreja, até mesmo os sumos sacerdotes e os mestres, fizeram a obra do Senhor. Assim, o Senhor os abençoou e os prosperou. E então eles puderam sair e batizar. E, você sabe, dezenas de milhares se uniram à igreja. Assim, ele faz um belo quiasmo curto de 3 versículos aqui para dizer que a igreja cresce aos E temos trancos um e detalhe barrancos. interessante aqui. Sobre a liderança. E ela está bem no centro desse pequeno ponto. Quem é capaz de trazer essa prosperidade para a igreja de forma justa? O centro é, até mesmo os sumos sacerdotes e os mestres. Portanto, eles têm professores justos. E observe que agora temos um plural, sumos sacerdotes. Sabemos que tivemos isso no livro de Mormon. Não estava no Velho Testamento. Havia apenas Arão e mas no livro de Mormon, tivemos plural porque depende da cidade em que você está. Você precisa ter. Sim, e é uma ordem sagrada de Deus, portanto não é a lei aarônica. Você entendeu isso direito? E note que isso é um passo, porque mesmo na antiga Israel,
quando havia muitas cidades diferentes. Você tem falado Havia apenas muito um sobre a sumo edição de sacerdote. Mormon. E aqui temos o versículo 27. Assim podemos ver o que eu sempre vejo como um sinal do editor. E depois no 28, sim, vemos. E então, em 29, sim, vemos. E ele dá seu resumo. Vemos que quem o desejar poderá aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz. E ele termina dizendo que irão depositar sua alma, sim, sua alma imortal, à mão direita de Deus no reino dos céus. E por que você acha que Mormon enfatiza esses pontos usando isso como vemos? Essa é a marca registrada de Mormon. E é um ponto editorial interessante. Ele não diz: assim posso lhes dizer isso. Ao dizer assim vemos, ele está convidando o leitor para fazer parte da visão dessas coisas. Você viu, eu vi, todos nós vimos. E ele viu muito mais do que nós sabemos, de modo que está em uma posição muito forte para dizer: ah, isso ocorre sempre, dando só a ponta do iceberg. De fato, no versículo 33, estamos no 51º ano dos E juízes. encheram-se de orgulho, a ponto de perseguirem muitos de seus irmãos. Esse foi um grande mal, que fez com que a parte mais humilde do povo padecesse grande perseguição e passasse por muitas aflições. Mas, felizmente, a parte humilde do povo pode olhar para o versículo 35. Jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade. Portanto, mesmo em seus tempos de perseguição, sinto que esse é o lugar onde alguns de nós estamos agora. Cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo, sim, purificando e santificando o coração, assim, na preparação para o tempo antes da vinda do Salvador. Veremos a iniquidade crescer e aqueles que permanecerem fiéis ao testemunho de Jesus Cristo serão santificados. E essa fidelidade a Cristo trouxe paz. Portanto, havia lugares de paz, cidades de paz. O conflito não era universal e, de fato, ainda é bastante secreto em muitos aspectos. Mas o que temos aqui é o início, uma espécie de ponta do iceberg, e que nos diz então como esses problemas vão se manifestar e como podemos enfrentá-los. E esse é o problema do orgulho. E o presidente Benson é claro em seu discurso sobre o problema do orgulho vem diretamente de sua leitura cuidadosa do livro de Mormon. Ele viu o ciclo do orgulho aqui, que o Senhor os abençoaria. E depois sua prosperidade, infelizmente, se transformaria em egocentrismo. E Hugh Nibley sempre diz: o primeiro mito sobre crenças falsas é acreditar que é possível alcançar tudo neste mundo através do dinheiro. As pessoas se tornam egoístas e orgulhosas por causa de suas riquezas. E isso, junto com a perseguição, leva a problemas, destruição e infelicidade. Mas isso leva a quê? A humildade. Que as pessoas sejam humildes depois de verem esses problemas e reconhecem que não deveríamos estar fazendo esse tipo de coisa e são humildes, se arrependem. E então o que acontece? Bem, o Senhor as abençoa e abençoa a todos nós. Jack, podemos romper esse ciclo se permanecermos humildes, fornecermos comida aos pobres e cuidarmos dos necessitados, sem buscar enriquecer, mas sim ajudando aqueles ao nosso redor. Poderemos quebrar esse ciclo. Acho que um dos devocionais mais agradáveis e divertidos da BYU sobre esse assunto tão difícil foi proferido pelo Elder Wilford Anderson. E é sobre como quebrar o ciclo do orgulho e como você pode realmente sair do ciclo do orgulho. Em qualquer ponto, em qualquer momento em que ele começa ou após estar muito intenso, contou histórias familiares sobre como tinham a cadeira do orgulho, na qual as pessoas tinham de se sentar, e refletir sobre problemas na família com alguém excessivamente orgulhoso. Eu o recomendo muito. Sim, vou voltar e ouvir. Obrigado. Elamã, no entanto, deixa o cargo, morre. E seu filho Nefe, como nos é dito no versículo 37, começa a reinar em seu lugar.
E achei interessante observar em conjunto com o versículo 20, onde Elamã está reinando, como você mencionou sobre a equidade e a justiça. Agora, no versículo 37, temos quase que palavra por palavra que Nefe preencheu o tribunal com justiça e equidade. Sim, ele guardou os mandamentos de Deus, exatamente como o autor havia dito antes, e andou nos caminhos de seu pai. E isso nos leva ao capítulo Bem, 4. e no capítulo 4, vemos a justiça da punição divina. Que quando Deus nos castiga, segundo os princípios bíblicos, recebemos o que merecemos. E isso às vezes é chamado de olho por olho, dente por dente, e achamos que isso é brutal. Entretanto, esse princípio de justiça taliônica é muito mais profundo. Eles chamam o efranita de taliônico. É isso que essa Talião palavra significa a punição deve se adequar ao crime. Correto. Para evitar que você esteja só, costumamos punir dizendo, então pague-nos. Nós multamos. Sim, se você for rápido, você recebe. Tudo bem. Mas uma punição taliônica por excesso de velocidade seria não poder dirigir por 6 meses. Que pena! Bem, isso chamaria a atenção das pessoas, não é? Mas se encaixa no crime. Está certo. Se você fez algo e que colocou outras pessoas em risco ou fez algo, você precisa corrigir o problema. Portanto, não temos apenas essa ideia de olho por olho, mas em Levítico, capítulo 4, está escrito que tudo o que você fizer voltará para você. E certamente vemos isso nos ciclos do livro de Mórmon. O livro de Mórmon não menciona isso porque eles entendem como sua justiça natural. No capítulo 4, versículo 13, e por causa dessa sua grande iniquidade e vanglória pela própria força, foram abandonados à sua própria força. Portanto, não prosperaram, mas foram afligidos e perseguidos e expulsos pelos lamanitas até perderem quase todas as suas terras. Se Deus se retira e te deixa, tudo bem. O que você quer fazer? Você se acha tão forte? Ele nos deixará a nossa própria sorte. Vamos pular alguns anos para o capítulo 5, onde estamos no 62º ano do reinado dos juízes. E para mim, esse capítulo trata da lembrança. Este é um capítulo É fabuloso. uma de minhas favoritas em todo o livro de Elamã. Aqui Nefe e Leí estão se lembrando do conselho de seu pai. O pai deles é o segundo Elamã. Eles são filhos de Elamã, que é filho de Elamã, que é filho de Alma. E vemos a missão deles. E para onde eles vão em uma missão? Eles percorrem todo o território, indo do Nordeste até Abundância. Ao descerem, se deparam com essa triste situação. Este é o versículo 2, onde o povo escolheu o mal. Assim, sabiam que se encaminhavam para a destruição. Mas, Jack, me pergunto sempre, como eles têm tanto sucesso missionário se as pessoas são más? Bem, você não acha que é o contraste? Sim, tem de ser a oposição novamente. E como já dissemos, a maioria dos dissidentes da oposição são pessoas secretas. São dissidentes. Mas acho que a maioria da população reconheceu a bondade que chegou até eles. Eles viram os benefícios disso. Bem, o desafio aqui no versículo 2 é que soa como a voz do povo. Portanto, não sei se essa é a maioria, mas eles estão aqui escolhendo o mal no capítulo 5. Mas deixe-me sugerir que o problema aqui, quando a voz do povo é o problema, o que eles fizeram foi eleger pessoas ruins. Eles elegeram pessoas que fizeram boas campanhas ou que influenciaram pessoas e tinham partidos de influência e apoio, e não escolheram com sabedoria. Ou honestidade não é o que eles estão procurando. Eles estão procurando por quem? Talvez não percebam a diferença. Talvez estejam enganados de alguma forma. Mas eles estão prontos para a destruição quando não exercem o direito de voto que lhes foi concedido sob o reinado dos juízes. Quero dizer, essa era a parte essencial. Agora eles não podem votar da mesma forma que nós. Mas eles confirmam quem será o juiz e os juízes. Diz a voz do povo. Essa é uma parte muito importante da participação para manter o governo íntegro. É por isso que ele fica tão cansado que imita seu avô e deixa o tribunal, assim como Alma e seu bisavô fizeram. O versículo 4 menciona que Nefe se cansara da iniquidade deles e renunciou à cadeira de juiz e dedicou-se a pregar a palavra de Deus pelo resto de seus dias, o mesmo fazendo seu irmão, Leí, pelo resto de seus dias. Antes de partirem em sua missão, eles recitam essa bela mensagem de seu pai. Esse é o versículo 6 até 12 e é mencionado 13 vezes.
E se você olhar o capítulo inteiro, na verdade é mencionado 15 vezes. Mas você se lembra? Eu não quis usar essa palavra. Porém, quando Alma, o mais jovem, está falando com seu filho no capítulo 37, ele diz: "Oh, lembre-se, meu filho, e aprenda a E sabedoria quem durante ele a está juventude." citando? Ele menciona o rei Benjamim, que entendia muito bem as escrituras. Lembre-se, ó homem, e não pereça. Nefe está citando isso novamente. Versículo 6. Quando vos lembrardes de vossos nomes, vos lembreis deles. E quando vos lembrardes deles, vos lembreis de suas obras. E quando vos lembrardes de suas obras, saibais que foi dito e também escrito que elas foram boas. E ele continua. Vou pular para o versículo 8. Ajuntar um tesouro no céu para que tenhais o precioso dom da vida eterna, o qual temos motivo para crer, foi concedido a nossos pais. Presumo que ele esteja se referindo aos bisavôs também, porque voltei e procurei, pois esse precioso dom da vida eterna, Jack, acho que é a exaltação. Então, olhei para trás no registro e parece que em Mosias 26, Alma, o pai, foi dito por um anjo: "Tu és meu servo", ou talvez tenha sido o Senhor quem disse isso, e faz convênio contigo, de que terás vida eterna. A alma é quem ensina isso. Alma, ó pai. E assim é. Isso é apenas uma parte da herança dessa linhagem dos descendentes de Alma. Ele continua no versículo 9 aqui. É novamente Elamã falando com seus filhos, Lei e Nefe. Ó, lembrai-vos, meus filhos, das palavras que o rei Benjamim disse a seu povo. Sim, lembrai-vos de que nenhum outro caminho ou meio há pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo, que virá para redimir o mundo. E agora toda a mensagem se volta para Cristo. O que devemos lembrar não é apenas lembrar de nossos avós, mas lembrar do Senhor. Para mim, isso soa como um batismo ou um Acho que sacramento. você está certa. E por que Mormon teria colocado isso no livro de Relamã? Lembrem-se. Lembre-se. Que Mormon está nos dizendo que esse livro está nos preparando para a vinda de Cristo. Óbvio! Agora ele insere esses fatores na história. Não estamos ouvindo sobre guerras, e sim ouvindo sermões e os E a conselhos. propósito, a palavra lembrar, e como Lou Midgley pesquisou bastante. A palavra hebraica zakor não significa apenas lembrar intelectualmente, recordar, mas lembrar significa, na verdade, em inglês, juntar as peças novamente. O membro, você se lembra de algo quando remonta a algo. Portanto, quando as coisas se dispersam ou ficam confusas, você se lembra delas quando junta as peças novamente. Para mim, isso se refere ao arrependimento. É verdade. E a retornar e voltar. Lembrar-se faz parte disso. E Relamã realmente conhece as Escrituras. Ele volta agora e cita. Lembram-se do capítulo 5 de Alma, quando Amuleque e Alma estão na missão Zoramita. Ele começa a citar essa passagem aqui no versículo 10. O Senhor não viria, porém, redimi-los em seus pecados, mas redimi-los de seus pecados. E esse era um ponto que eles estavam ensinando a Zizrom. E no final dessa maravilhosa mensagem a seus filhos, o versículo 12 diz: "E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Para quando o diabo lançar a fúria de seus ventos", e conhecemos bem esse versículo, vou pular um pouco para frente, não tenha poder. Ele diz um pouco mais adiante: "Por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro." Para mim, lembrar-me de Cristo, adoro essa ideia de reconstruí-la. Porque para mim, lembrar sempre me ajuda a me arrepender, porque arrependimento é voltar. É muito bom ver como todas essas palavras se encaixam. E você retorna à rocha. Lembre-se de que Jesus termina o Sermão da Montanha, e veremos isso também no Sermão do Templo, sobre a qual o homem sábio constrói sua casa. Não sobre uma rocha, como você e a maioria das pessoas dizem. Edifique sua casa sobre a rocha. E acho que isso é muito importante. E quando você entra nos Salmos, o Senhor é a minha rocha, a salvação. Essa é uma maneira comum pela qual
as pessoas falam sobre a santidade de Deus. Porque onde está a rocha sobre a qual você edifica? Fisicamente, é claro, Jesus é nossa rocha espiritual. Mas a cúpula da rocha em Jerusalém está sobre a rocha, o monte do templo que era chamado de rocha do Senhor. Portanto, não é só uma questão de construir abstratamente sobre Jesus, mas sim seguir seus mandamentos. Ser santo como ele é, ir ao templo, adorar. Tudo isso faz parte da edificação sobre essa rocha. E se você não fizer isso, as tempestades virão, e os ventos soprarão, e grande será o colapso disso. O capítulo 5 continua depois dessa maravilhosa mensagem de seu pai sobre a obra missionária. Eles começaram em Bountiful e depois seguiram pela costa leste, indo até Gid e Amulek. Nessa época, eles já tinham 8.000 conversos, diz o texto. Pensei, nossa, essa é uma missão incrível. E ele se dirige à terra onde Nefe desembarcou pela primeira vez, a terra de Nefe, que também é onde o rei Noé estava. E a razão pela qual isso é significativo é que, quando ele chega lá, eles são colocados na mesma prisão que o neto de Noé colocou Amon. Eles não foram alimentados e vieram para matá-los. Eles entram para pegá-los e matá-los. E toda uma cascata de milagres começa a fluir. Eu contei 12. Em primeiro lugar, uma chama de fogo envolve Nefe e Leí, como vemos nos versículos 21 a 48. E então se ouve a voz do Senhor. Há uma nuvem escura e sombria que surge, mas a voz suave e penetrante nos versículos 29 e 30. Volta novamente no versículo 32 e no versículo 33. E ela é descrita em uma linguagem maravilhosa, onde se diz que não era uma voz de trovão, nem uma voz de ruído tumultuoso, mas eis que era uma voz mansa, de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro que penetrava até o âmago da alma. Eu me pergunto se os Mormons se deu ao trabalho de descrever para nós como era aquela voz. E acho que é porque ele está nos preparando para o quê? A vinda de Cristo? Se você se lembra? Quando Jesus aparece no templo, lá em abundância, a voz é ouvida do céu. E vamos dar uma olhada nisso por um segundo, porque eles lançaram os olhos ao redor. Não sabiam de onde vinha a voz. E não era uma voz áspera, nem forte, entretanto. Apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhes até o âmago. Isso é ótimo, Jack. Sim, a continuidade aqui. Essa descrição é lembrada e, quando é vivenciada novamente, é a mesma manifestação que eles haviam experimentado, e essas pessoas se converterão. Todos são lamanitas. Não alguns deles. Alguns deles são dissidentes. E, de fato, os rostos de Nefe e Leí brilham. E diz que Aminadab é um dissidente que chama o resto das pessoas que se reuniram na prisão ou os lamanitas na comunidade. Ele diz, olhem, olhem. E eles começam a lhe fazer essas perguntas. E por ter sido nefita, ele lhes Ele diz pode para se responder. arrependerem. É aí que ficamos sabendo que todas essas pessoas estavam reunidas. E mais tarde ficamos sabendo que eram 300. Eles oram em nome de Jesus Cristo com um coração arrependido para que essas trevas os deixem. E as trevas físicas, é claro, representam suas trevas espirituais. E eles são abençoados com o batismo de fogo. Para mim, esse é um dos maiores milagres aqui. Está no versículo 45. E a voz de Deus é novamente ouvida no versículo 46. E então os anjos vêm e ministram a eles. No 48 e 49. E esses dois últimos versículos são colocados em um pequeno quiasmo, um belo paralelo para nos lembrar de como isso é importante. No versículo 48, eles ouviram e viram os céus se abrirem. E então, é claro, eu mencionei que os anjos ministraram a eles. E depois, as 300 almas saíram. Mas o ponto central aqui é que eles não se maravilharam e não duvidaram. Eles confiaram nessa experiência, sabiam que era de Deus. E então, é claro, isso se repete quando eles saem. Essa é uma experiência maravilhosa. E tão bem contada por Mormon. Ou Nefe, se foi ele quem a escreveu, não sei quem a escreveu na forma quiástica. Pare por um momento e se pergunte se Nefe e Leí, ao saírem, agora, saíram da terra de Zaraenla e foram para a terra de Nefe pregar aos lamanitas.
E sim, havia alguns descendentes lá. Mas o grupo principal era de lamanitas. E será que eles estão pensando em seu próprio avô, Relamã, e nos jovens guerreiros que ele havia liderado e a influência que ele conseguiu exercer entre os lamanitas? No versículo 50, afirma-se que a maioria dos lamanitas se converteu e, indo até o 51, eles abandonaram suas armas de guerra, bem como seu ódio e as tradições de seus pais, assim como os filhos de Mosias foram abençoados em sua missão. Foram abençoados em seu trabalho missionário. A parte surpreendente para mim aqui, Jack, é que com essa conversão, eles abrem mão de suas terras e dizem que qualquer pessoa pode viver em qualquer lugar. E não vamos nos limitar a um povo ou outro. Como no versículo 52, devolveram aos nefitas as terras de sua herança. Portanto, essa conversão foi em ação, e não apenas em pensamento. Eu me pergunto se eles não o fizeram. Como parte disso, também reconheceram que o antigo modelo de realeza não seria um bom modelo para o futuro. Eles haviam aprendido com os zoramitas que haviam chegado e criado uma situação ruim. Uma situação ruim. Sendo um rei que havia usurpado o poder, até então, cedendo suas terras, dizendo que agora gostaríamos de fazer parte dessa confederação maior. Reconhecemos que vocês são descendentes de Nefi. Nós somos descendentes de Lamã. E assim eles se tornaram um só, um povo unido. E a cessão de suas terras seria uma grande parte dessa fusão. As pessoas estavam deixando suas terras voluntariamente nesse momento para se dirigirem ao norte. E, portanto, há grandes mudanças aqui, na economia subjacente. E no que as pessoas viam como valiosas. A terra só é útil para certas coisas. E agora elas estão vendo que a terra não é tudo. O que nos leva agora ao capítulo 6. Essa lição do Vem e Segue-me termina aqui, no final do capítulo 6. Não sei se é Mormon, mas acho que pode ser. Mas há um detentor de registros que nos deu apenas algumas declarações finais sobre como tudo isso aconteceu. O 64º ano do reinado dos juízes é apresentado em uma espécie de crônica. Ele começa no versículo 7 e termina no versículo 13. Começa dizendo: "E eis que houve paz em toda a terra, tanto que os nefitas para qualquer parte da terra que desejassem, seja entre os nefitas ou entre os lamanitas." No versículo 8, os lamanitas podem ir para onde quiserem. Portanto, as fronteiras foram rompidas e isso abre o comércio. E o livre comércio. E eles começam a prosperar, ao reconhecerem que eles podem ajudar uns aos outros. E vamos nos tornar aliados, vamos ser amigos e não adversários. O versículo 12 afirma: eles cultivaram cereais em abundância, tanto no norte como no sul, destacando a combinação dessas regiões. Este pequeno relatório, o relatório completo do 64º ano do reinado dos juízes, é um quiasmo muito bem desenvolvido. Eles estavam mantendo registros e acho que havia registradores que diziam: como posso resumir melhor o que aconteceu nesse 64º ano? A ideia do quiasmo ser perfeitamente equilibrado. Há um ponto de virada no meio, é claro. O equilíbrio e passar de uma parte para outra, a relação entre início e fim, a forma quiasmática descreve bem o desenvolvimento. Descreve bem o É desenvolvimento. verdade, sim, isso é inteligente. E no centro você tem, pois a terra ao sul era chamada de Lei, e a terra ao norte era chamada de Muleque, que era o nome do filho de Zedequias. Certo. Eles vieram ao mesmo tempo na destruição antes da Pois o Babilônia. Senhor, e você percebe que a palavra Senhor é Jeová, que é Yahweh, que o sufixo no final de Zedequias é a palavra Senhor. Então há um paralelo nas palavras se elas fossem escritas em hebraico.
O final da palavra Zedequias e o início da palavra Senhor serão Jeová, Jeová. No plano oposto, o Senhor levou Moleque ao norte e Leí ao sul. Assim, eles estão fortalecendo essa conexão em uma maravilhosa harmonia quiasmática. E não se trata apenas de uma questão literária, pois, como diz o texto, eles podem comprar e vender e obter ganhos onde quer que queiram. E os minérios preciosos são trocados, e eles florescem. E não somente os homens exercem o trabalho, mas são eles os responsáveis. Bem, pelo menos foi isso que eles registraram. Tenho certeza de que as mulheres estavam trabalhando Bem, muito e o que está mais. escrito é: e multiplicaram-se e tornaram-se extremamente fortes na terra. Eis que suas mulheres trabalhavam e fiavam e faziam toda sorte de tecidos de linho fino. E tecidos de todo tipo para cobrir sua nudez. Eles encontraram lá materiais que podem fiar e tecer, e sim constantemente. Portanto, essa unificação do povo também reconhece a importância do gênero em conjunto. E todos estão trabalhando juntos. Todos estão contribuindo para esse grande ano de paz e harmonia. Agora, novamente, como isso prepara a vinda de Cristo? Bem, isso mostra que por meio da conversão, você pode realmente ter paz e felicidade. E isso não vai durar no livro de Elamã. Não, não dura, mas acho que a chave aqui é viver a lei da consagração. Eles conseguem cuidar dos pobres, vestir uns aos outros e compartilhar terra. Ao cuidarmos dos necessitados, estamos prontos para a vinda de Cristo. E você está absolutamente certa. E o que acontece depois da vinda de Cristo? Em quarto Nef, eles compartilham todas as coisas e têm coisas em comum. Portanto, esse pequeno episódio é apenas uma amostra do que pode vir, do que virá com a vinda de Cristo, que novamente, como dissemos, é para isso que este livro de Elamã está nos ajudando a nos preparar. E mais uma coisa a dizer sobre esse relato do 64º ano do reinado dos juízes. Já superamos o fato de que se trata de um quiasmo completo. É uma bela passagem. Na verdade, acho que é um dos melhores exemplos de um quiasmo forte. Ao considerar todos os critérios, é importante perguntar: foi criado conscientemente? Ou foi algum? Por acaso, sim, sim. Neste livro, Quiasmos State of the Art, Neil Rapley preparou um capítulo muito interessante que recomendo a todos que se interessam por quiasmo, sobre os critérios que as pessoas usam para decidir se uma passagem é de fato quiasmática, e se ela é realmente boa ou não. Como você avalia esses produtos? Qual delas é a melhor, Há mais diferentes boa? abordagens adotadas por diferentes estudiosos. Alguns têm 7 ou 8 critérios. Eu acabei com 15 critérios. E alguns deles são como objetividade. Os paralelos são objetivos nos exemplos mostrados? As palavras são precisas. Isso atende aos critérios de objetividade. Existe o propósito. Há um propósito no motivo pelo qual isso está sendo feito? Por que um autor usaria o quiasmo? É para enfatizar algo muito importante para ele. Podemos ver aqui qual é o propósito, qual é o centro desse quiasmo. Ele está trazendo o Senhor havia trazido esses dois povos para essa terra, o norte e o sul, e foi o Senhor quem fez isso. Esse é um E o propósito. propósito, às vezes, permite que você o veja crescer à medida que lê a entrada no centro e a saída. Você também pode ver o desenvolvimento lógico do ponto. Outro de meus critérios são os limites. Você tem um começo e um fim bem claros? Nesse caso, trata-se de todo o relatório anual do 64º ano do reinado de juízes. Certo, esse é um limite muito bom. É um relatório anual. Trata-se de comprimento. Quanto mais longo ele for, mais forte será se tiver todas essas outras características. Por vezes, você pode ter ABBA, que é curto. Mas se você tiver 6 pontos de entrada e 6, sim. E o que temos aqui é um uso relativamente longo. Não é o mais longo, mas temos uma densidade muito alta, que a maioria das palavras desempenha um papel nisso. Seguindo assim, aprofundamo-nos nos critérios. O equilíbrio. Como se divide a passagem entre a primeira e segunda metade?
Aqui o equilíbrio é quase perfeito. E assim por diante. Finalizo com critérios como compatibilidade. É compatível com o estilo geral do autor? Aqui temos um bisneto de Alma. Portanto, é compatível com a história e a tradição da família. E vejo mais coisas saindo de Nefe do que de seu pai. Sabe, Nefe parece se voltar um pouco mais para seu avô e bisavós. O rei Benjamim foi citado e foi-lhes dito: lembrem-se das palavras do rei Benjamim, e não há melhor escritor quiástico do que Benjamim. Portanto, isso se torna um argumento forte para ver esse quiasmo em Elamã 6. Como uma verdadeira joia. Vou contar mais uma pequena história porque essas descobertas não surgem do nada. Quando foi que encontrei esse quiasmo em Elamã, capítulo 6? E por quê? Bem, foi quando eu era bispo de uma ala de estudantes da BYU, nos anos 80. E eu estava na faculdade havia apenas 5 anos. Toda terça-feira à noite era a entrevista do bispo nos apartamentos. E eu geralmente tinha uma boa agenda de recomendações para o templo e outras entrevistas que precisavam ser feitas. E eu tinha uma pessoa na lista que não havia comparecido. Não apareceu. E eu pensei, bem, vou esperar alguns minutos. Talvez ele venha. Acho que é importante. Talvez ele tenha se atrasado. Não sei por que ele não veio. Eu pensei, vou esperar. Não, eu disse, vou dar uma aula amanhã. E falarei sobre os capítulos 5 e 6 de Elamã. Eu poderia muito bem lê-lo agora mesmo. Vou ler isso. Enquanto não sou interrompido por nada, e comecei a ler Elamã 6. E enquanto lia, eu disse, isso é muito bom. Por que eu não tinha visto isso antes? Mas você sabe, naquela época, não fizemos uma pesquisa Claro que completa em não. todo o Há livro mais a de ser encontrado. E, portanto, há descobertas que são importantes. E enquanto exentado lá, trabalhei nele e vi todos os pequenos pontos e detalhes que, sim, este é o verdadeiro negócio. Então olhei e estava trabalhando nisso há uns 20 minutos. E ele ainda não tinha aparecido. E pensei, vou esperar só mais um minuto. E ele apareceu. E assim, quando ele se sentou, é claro, ele se desculpou e disse: sinto muito por ter me atrasado, sabe? Mas houve um problema e ele estava hesitante em vir. E ele tinha um problema espiritual sobre o qual realmente queria falar. Então foi bom que eu tivesse estado lá. Contei a ele depois da entrevista. Tenho algo a lhe dizer. Houve um motivo pelo qual você se atrasou hoje. Eu precisava ver algo que não tinha visto antes, e se você não tivesse chegado atrasado, eu não teria encontrado isso. Portanto, esse é o seu quiasmo. E eu o expliquei a ele. Ele não sabia tudo sobre isso, mas podia ver o ponto central. E saiu da entrevista. Simplesmente radiante. Que o Senhor sabia que ele viria. E o momento deste milagre faz parte do grande plano de Deus. É verdade. E assim, essas mensagens chegam ao nosso coração e atendem às nossas necessidades em nossa situação específica. Eu sei Amém. disso. Amém. Portanto, acho que podemos terminar essa pequena lição onde começamos, com uma compreensão de como esse livro foi preparado para nos preparar para a vinda de Jesus Cristo. Há muitas lições boas a serem aprendidas aqui. E essas são situações da vida real que surgem de situações difíceis, da lembrança, da leitura das Escrituras. Depois de servir, elas então surgem, depois de muitas provações e problemas e aflições. Esses descendentes de Alma, eles sabem disso, e nós também sabemos. Portanto, é maravilhoso poder ter esse registro. Guardo com carinho coisas como essa em minha vida e sou abençoado pelo livro de Mormon todos os dias. Prestamos testemunho de sua veracidade. Em nome de Jesus Cristo, amém.